Começa agora mais um podcast. Agora, uma das coisas que nós temos de fazer é, Rafinha, formar as crianças para que elas lidem com a perda. Né? Nós não podemos fazer com as crianças aquilo que, de uma certa maneira, o mundo hoje digital, ele dá a ideia de que você pode ter ou uma second life, no sentido de usar uma expressão de um modo antigo dentro do mundo digital, e segundo, de que você pode resetar as coisas. Não. A mortalidade, ela é um fato, como diz a antiga frase, não é que a gente tem a vida curta, a morte é que é muito longa, a gente fica morto muito tempo. Né? Nesse sentido, uma criança ou um jovem, ele tem que ser preparado também para a perda. Um dos equívocos dos tempos mais recentes é que, em nome de poupar uma criança dela passar por algum tipo de desconforto psicológico, ela acaba sendo iludida em relação à vida. Então, de repente, autoestima é diferente de autoengano. Induzir alguém a autoengano é algo muito perigoso. Se eu quero que minha filha ou filho, como é o meu caso, ou filhos e filha, ou meus netos e netas, que eles sejam capazes de ter com a vida uma relação muito mais persistente, eles têm sim de ser preparados para aquilo que é a perda da prova, a perda do afeto, a perda do amor, a perda de uma pessoa. E, portanto, é necessário que não se sequestre de alguém seus lutos. Sim. Porque se sequestrar as possibilidades de luto da pessoa, ela não consegue lidar com essa condição. Então, é preciso cautela. Mas é um equilíbrio difícil, né, Cortella, de você... eu quero privar meu filho dos traumas, né, dos problemas... Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que ele ache que esses problemas e esses traumas e essas perdas não existam. Então, prepará-lo bem é a melhor maneira de poupá-lo do trauma que é evitável. Existem traumas que são inevitáveis. No meu escritório, na cidade de São Paulo, sempre teve uma frase, e agora numa biblioteca, porque agora eu não estou mais no escritório que você já esteve. Agora na minha biblioteca, onde eu fico, faço as coisas. Abandonou o escritório? Não, ao contrário, continuo escrevendo, fazendo, mas num local que é o meu local de livros. Tinha lá uma frase, continua, que é: aqui só admitimos o erro inédito. Aqui só admitimos o erro inédito significa que a possibilidade do desastre, ela é uma possibilidade, ela não é uma obrigatoriedade. Por isso eu tenho que me preparar para esse tipo de circunstância. É claro que é difícil você dizer, mas eu gostaria de poupar minha criança de um sofrimento. Mas existe um modo, não que você o induza ou a induza a sofrer, para que ela aprenda. Não é o aprendizado pela dor. É que ela precisa estar preparada e estar em estado de atenção para aquilo que pode ser prejudicial. É um lema. Eu aprendi esse lema lendo um dia um livro que eu imagino que eu não gostaria e que eu adorei, eu odiei durante 3 anos por preconceito, uma leitura da biografia da especial Jane Fonda. Ela tem um livro, que é a história dela, chamado Minha Vida Até Aqui, que é magnífico, magnífico. Eu fiquei absolutamente irritado com a minha tolice de ter postergado tanto tempo a leitura. E ela foi casada com Ted Turner. Sim, que é o cara criador da CNN. Exatamente. E ele usava um lema de vida que eu acabei adotando como meu, que eu partilho com os filhos e filhas, com netos e netas. Ele dizia: deseje o melhor e prepare-se para o pior. Deseje o melhor. No campo do desejo, da tua intenção, você tem que ter o melhor como referência. Mas como estado de atenção e ao mesmo tempo de cautela, você tem que contar com a possibilidade do pior. Então, deseje o melhor, prepare-se para o pior, faz com que uma criança, ela primeiro não seja iludida. Como a gente brinca, a vida não é só festivais, gritou o Caetano um dia dentro de um deles. E segundo, como a gente brinca no Paraná, de onde eu sou, mundo de poeta não tem pernilongo, não tem mosquito, não tem muriçoca, e claro, existe. Então, não é que você induzirá alguém ao sofrimento de modo proposital. Não é assim, valeu a experiência. Isso. Ao contrário.
né? Nós estamos aprendendo muito neste tempo, mas isso não significa que por isso o tempo é bom, porque ele gera aprendizado. Porque o custo, né, que vem junto, ele é desnecessário. Então, né, alguém pode, em sã consciência, ser capaz de induzir alguém, né, à ferida, ao machucado, para que ela perceba. Não há necessidade, né? Você pode ensinar. E nisso, desculpe, há uma diferença. Né? Eu sou pai, sou descendente de italiano com espanhol, portanto sou latino, além de brasileira. Mas tenho, né, 2 netos que são alemães também. Também porque há outros modos de ser humano, além de italianos e brasileiros. E uma coisa que eu notei, a mãe germânica, por exemplo, ela adverte. Né? A mãe brasileira, a mãe latina, ela vaticina, ela ameaça. Tá. Por exemplo, eu vi várias vezes, né, dentro da cultura germânica, né, a mãe dizendo assim, cuidado que você pode cair. E me peguei algumas vezes, como bom latino, dizendo, você vai cair daí. Entendi. Uma joga praga, a outra orienta. Ora, esse tipo de percepção, né, ele precisa ser lidado também nesse campo. Isto é, você vai cair daí, não retira da pessoa a autonomia da queda. Sim. Né? O Abu Janra dizia isso, a vida é tua, estrague-a como quiser. Mas se você puder lidar de maneira a apenas advertir, mais do que ameaçar, né? Você vai repetir de ano, você vai dançar nessa, isso vai ser um horror, quase é um vaticínio, né? E nesse sentido não tem necessidade, né? Parece um pouco teu conterrâneo, mas de Alegrete, o Mário Quintana, em 86, quando você era criança, ele lançou um livro, 10 anos. 10 anos, né? Ele lançou um livro de poemas chamado Baú de Espantos. O título é genial. Isso me dá uma raiva imensa, porque eu não pensei num livro com esse título, né? E Baú de Espantos. São os 2 livros que te deram da Jane Fonda. Da Jane Fonda. Não, Jane Fonda me deu chateação comigo, pela minha tolice. Pelo preconceito. Em relação a título, sim, claro. Mário Quintana com Baú de Espantos. Melhor que isso, só o Pedro Nava, o mineiro, lá de Juiz de Fora, com Baú de Ossos, que é um livro de memória. Ah, bom. Né, que é um livro, ele é um memorialista estupendo, além de médico também muito bom. Né? Então, Baú de Espantos, eu acho que, vez ou outra, a gente tem que partilhar com as pessoas com as quais a gente convive a possibilidade de ter ali a abertura do seu baú de espantos.